Olá, meu nome é Wesley e juntamente com a Cássia produzimos aula 1 sobre História da Astronomia. Somos do subprojeto Física da Universidade do Vale do Acaraú. Essa aula é introdutória sobre o assunto. Esse é o sumário com os principais pontos abordados no tema. Primeiro ponto, o que a astronomia estuda. Segundo ponto, a contemplação do céu. E o terceiro ponto, os astrônomos da Grécia Antiga. No primeiro ponto, vamos falar sobre o que a astronomia estuda. É a ciência que estuda os corpos celestes do universo, como por exemplo, tem os planetas, tem as estrelas, as galáxias, asteroides, cometas, meteoroides. Para a expansão da astronomia, são criados novos aparelhos, softwares e mecanismos de engenharia que, no futuro, poderão ser empregados no dia a dia na Terra. Tem os seguintes aparelhos. Tem os computadores, tem os sensores CCD para câmeras fotográficas, tem os painéis solares, satélites de comunicação e GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Esses são aparelhos que tiveram origem para a exploração espacial e que atualmente é utilizado no nosso dia a dia. Agora vamos estudar a contemplação do céu. Nossos antepassados, ao observar o céu e acharem tudo aquilo fascinante, pensavam que tudo aquilo só poderia ser divina e transformar os corpos celestes observados em deuses. Vamos ver que essas seguintes civilizações, elas recorriam muito a lendas, mitos, deuses e acreditavam ter grande poder sobre os fenômenos naturais. Tem as explicações fantasiosas como Deus Sol, Deusa Lua, que muitas dessas civilizações acreditavam nesses deuses. E cada um tinha um próprio ver e de explicar o mundo da sua maneira. Na Índia antiga, eles achavam que o formato da Terra era representado como um hemisfério apoiado nas costas de 4 elefantes e que se apoiavam nas costas de uma tartaruga, que nadava no Oceano Universal. Já os babilônios eles tinham um pensamento diferente sobre o formato da Terra. Eles achavam que a Terra tinha a forma de um barco de pesca emborcado e suas costas conduziam ao mar salgado. Acima se expandia o céu, uma grande cúpula apoiada numa cadeia de montanhas que dava acesso ao firmamento, e eles acreditavam que o mundo um dia acabaria em caos e ocorreria uma nova criação. Depois dele vem os egípcios. Nos egípcios eles acreditavam que o formato da Terra era formado por deuses. Como nessa imagem ela é representada pelo deus do ar, que é Shu, deus da terra, Geb, e deusa do céu, Nut. E nesse barco estão Ra, deus do sol, e Tote, deusa da lua. Estão andando sobre o corpo estelado de Nut. Essa aqui é a visão dos egípcios em relação ao formato da Terra. Agora vem o ponto. Os astrônomos da Grécia Antiga. O homem passou a desenvolver o conhecimento fundamentalmente em bases racionais, marcante no desenvolvimento que deram a matemática e a astronomia. O primeiro deles é Tales de Mileto. Ele foi o primeiro astrônomo na Grécia Antiga. Ele pensava que a Terra era um disco plano em uma vasta extensão de água. Ele acreditava que a Terra era plana, no seu pensamento. Depois dele veio o Pitágoras de Samos. Pitágoras foi o primeiro a considerar a Terra esférica. Aqui ele já considerava a Terra esférica. E quem estudava mais Pitágoras era chamado de pitagóricos. Também foram os primeiros a imaginar a Terra em movimento. E também deram os seguintes nomes aos seguintes elementos celestes: Terra, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e a esfera onde estariam fixas as estrelas. Com isso, eles criaram o sistema pirocêntrico. Esse sistema era um sistema que explicava de que a Terra girava em torno do fogo central, que era considerado pelos pitagóricos o elemento mais puro. Entre o fogo central e a Terra, eles acreditavam que existia outro planeta, que era chamado, outro planetazinho, Antiterra, que girava em torno deste fogo central e em direção oposta à Terra. Depois deles vieram Aristóteles.
que aí ele vai ter a seguinte ideia de acreditar que a Terra era o centro do universo. Ele afirmava que existia 5 elementos fundamentais: 4 terrestres, que era a terra, a água, o ar, o fogo e o elemento divino, o éter. Além dessa esfera, não existiria nada, nem mesmo o tempo e o vácuo. Ele acreditava que aqui não existia tempo, não existia vácuo, só era uma esfera com os planetas girando em torno da Terra. Por isso que ele acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois de Aristóteles, vem Aratótenes. Esse vai determinar as dimensões da Terra pela teoria do Poço de Siene. O Poço de Siene era uma teoria que determinou, ele testou, ele instalou uma grande estaca em Alexandria ao meio-dia, enquanto o sol iluminava as profundezas do poço em Siena. Ele viu que dentro do poço formava um ângulo de 90 graus. Para ele ter essa teoria, ele teve que medir um ano depois. Foi um ano depois. Aí ele viu que o ângulo dentro do poço mudava. Aí com isso ele pegou a distância de Alexandria, que ele morava em Alexandria. Ele pegou a distância de Alexandria até esse poço. Ele mediu e com isso ele conseguiu descobrir a circunferência da Terra, o raio, a área e o seu volume. Por isso que ele foi de grande importância para a geometria astronômica. Ele foi de grande importância para a geometria na parte da astronomia. Depois dele veio Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu também defendeu o modelo geocêntrico, o chamado movimento retrógrado. Ele também defendeu. Ele falava que os planetas eles se movimentavam de maneira estranha, tinha trajetórias estranhas. Aí ele colocou essas trajetórias estranhas, ele deu o nome de movimento retrógrado. Ele afirmava que os planetas giravam em círculos em volta de pontos, e com isso ele conseguiu ter seu modelo especificadamente na sociedade em que ele vivia. Ele foi aceito pela igreja. Tá aqui, ó, pela igreja. Por isso que ela concordou, por isso que ela garantiu deixar esse modelo por muito tempo como sendo certo. Só que era defendido pela igreja, aí todo mundo naquele tempo tinha medo de ir contra a igreja. E com isso ele conseguiu estender esse modelo por muito tempo. Por isso que ele foi o último grande astrônomo da antiguidade. Foi Cláudio Ptolomeu, o último grande astrônomo da antiguidade. Com isso, terminamos aqui. Tem um link na descrição do vídeo que dá acesso ao mapa mental dessa aula 1 sobre História da Astronomia. E agradeço a atenção de todos.